O prédio todo escutou. Salve, salve pessoal que tá sintonizado no HoraCast. Pareceu uma rádio agora. O mais novo podcast desse YouTube do nosso Brasil. Eu gosto da palavra sintonizado. Sintonizado? É bonito, né? É uma palavra sintonia, cara. É algo, Você tá... Sintonia. é algo que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é Viagem no tempo. isso mesmo, cara. Primeiro a gente tem que definir o que é viagem no tempo. Viagem no tempo. O que tu acha que é viagem no tempo? Cara, viagem no tempo pra mim tem a viagem no tempo conceito físico Sim. e a viagem no tempo conceito, sei lá, abstrato. Por exemplo, uma foto. É uma viagem no tempo. Sim, aconteceu no passado. Esse vídeo aqui tá acontecendo no passado. Vocês estão assistindo no futuro. Caraca, caraca, como é que é? Esse vídeo aqui tá acontecendo no passado, porque a gente tá gravando ele no passado. Tá gravando. Mas quem tá assistindo no futuro. É, E se a gente assistir no futuro, o que a gente vai fazer assistir no futuro quando esse vídeo lançar, a gente também vai estar no futuro. E esse daqui vai ser o nosso do passado. caralho, prêmio Nobel, parabéns. Parabéns, não, sério, caraca. Mas então, a gente vai falar do conceito físico Físico. Da e parte do conceito abstrato também. física. Também, vamos lá. Vamos Mas falar. vamos começar do conceito da física. Da física, então. O que é viagem no tempo? Bom, viagem no tempo seria basicamente... existem vários métodos de viagem no tempo. Se a gente for entrar para a parte de ficção científica, né? Existem vários métodos que as pessoas utilizaram em séries para contar uma viagem no tempo. Né? Seja pegar um carro e esse carro atingir uma certa velocidade e quando ele chegou lá ele viajou no tempo. Exato. Né? No caso do De Volta ao Futuro, que na minha opinião, Filmaço. na minha opinião, o melhor filme já feito até hoje. O Fiat Uno consegue. Oi? O Fiat Uno consegue. Consegue. O Fiat Uno Se ele sai che- da firma, Só se tiver escada. a escada e o... A escada é aquele fluido que eles têm que colocar. É o negócio que faz ele... É. É o raio, no caso. Sim. E também tem que ter o adesivo da firma, né? Se não tiver É. adesivo da firma, ele já perde ali uns 200 milhões de quilômetros por hora. Enfim, falando sério, né? Eu tava falando sério, o cara já entra no... Vamos lá. Se tu pegar um Fiat Uno com adesivo de firma, ele realmente... Galera, então existem vários métodos de viagem no tempo inventados pela ficção científica. A gente sabe que na realidade seria praticamente impossível, pelo menos não se tem como confirmar, mas é quase certo que é impossível acontecer algo do tipo, de alguém entrar numa máquina e essa máquina te levar para o futuro, né? Sim. A viagem no tempo mais certa de acontecer e que realmente deve acontecer, provavelmente acontece, que já foi comprovada pela teoria de Einstein, que no caso seria que é utilizada a gravidade, né? Se você vai para sei lá, para um planeta que tem uma gravidade diferente, quando você volta para a Terra, o pessoal aqui na Terra vai estar muito mais velho e você muito mais novo. Dependente da gravidade. É, Tu dependendo tá- da tu gravidade. já pode ter morrido e eles não ter passado tempo ainda. Sim. Então depende muito da gravidade, mas para exemplificar, né? Tem um filme aí, Interestelar, Filmaço. um dos melhores filmes nesse quesito que explora... Claro, é um filme, então sempre tem aquela física meio que exagerada ali, né? É hollywoodiano. Sim, tem que ter um pouco porque é filme, senão não seria um filme. Mas enfim, mas é muito, muito científico e tanto é que o diretor, né, ele procurou físicos de verdade para saber como que funciona, porque ele queria fazer queria fazer algo mais realista. E é incrível que o filme saiu antes da fotografia do Buraco Negro, né? Sim. E é bem parecido. bem real, né? Sim. E o que acontece é isso, basicamente tem uma cena em que ele vai para outro planeta, né? Um planeta de água, né? Sim. E tipo, lá os anos passam muito mais rápido, né? Muito mais devagar. Muito mais devagar, enquanto na Terra passa muito mais rápido. Então, Isso. quanto mais minutos eles ficam lá, mais anos está se passando na Terra. Tem um vídeo no Facebook que mostra lá que é mais ou menos 1 minuto e 14, tem uma batida da música, não sei se tu já sacou. A cada 1 minuto e 14 vai tan. Da música do filme. Isso, e aquele no ritmo. tan quer dizer anos, eu não sei, quer dizer 1 Sério? ano, 2 anos, aí vai tan, passou um ano. Então, o ritmo Tan, da música passou um ano. interessante. Aí depois que tu sabe disso, tu fica agoniado e fala, caraca, velho, tá todo mundo morrendo e ele tá ali. Sim. Então, tipo assim, cara, essa seria a viagem no tempo mais provável, que mais certo de acontecer, né? E que deve acontecer, isso envolve buraco negro, né? A gente, pela teoria de Einstein, um buraco negro, se tu ficar perto da borda lá do buraco negro, seria quase impossível, se não impossível de acontecer. Tem um material que aguentasse esse tipo de coisa. Sim. Mas se ficasse lá
por um tempo você voltaria para a Terra e, por exemplo, o seu filho, se você tivesse um filho criança, ele estaria mais velho do que você. Mais velho que você. Dá pra imaginar isso? Não, é louco, né? Dá pra imaginar isso? Tu chegar na Terra e teu filho tá mais velho do que tu. Eu sei que tem uma prova verdadeira, né? Mas é em gradiente muito menor, que é o negócio dos caças, né? Dos pilotos de caça, que eles acabam tendo minutos de vidas ali ganhos, né? Porque eles estão em muita velocidade, então dá uma relação de minutos ali atrás no relógio e tudo mais. Pela questão de extrema velocidade que eles alcançam lá, o Mach 2, Mach 3. Sim. Quer explicar pro pessoal a teoria da relatividade? Eu não tenho conceito graduado em física para explicar porra nenhuma, mas como o podcast é nosso, a gente pode falar o que a gente quiser. Se Então, tiver errado, corrija a gente nos comentários. Exatamente, que a gente vai fazer questão de não ler, não, sacanagem. A gente vai ler. A gente vai ler. A teoria da relatividade é basicamente que nada consegue passar a velocidade da luz, né? E que o tempo não é algo constante, como o Newton dizia, né? O tempo ele é relativo, então dependendo da velocidade que você está, o tempo será relativo para você. O exemplo que eu gosto de dar é mais ou menos se tu conseguisse caminhar ao lado da luz. Como nada caminha mais rápido que a luz, então se tu conseguisse caminhar ao lado da luz, né? A luz vai no feixe, tu vai do lado dela. As pessoas que tu olhar ao redor, elas vão estar paradas para ti. Elas não vão estar se movimentando porque tu está muito rápido. Já para as pessoas, tu vai passar numa velocidade extremamente rápida. Então é relativo, o tempo vai passar diferente para ti do que vai passar para elas. E isso envolvendo gravidade, e isso envolve a mudança da gravidade, né? Porque o tempo ele curva a gravidade ali, a velocidade ela acaba curvando a gravidade, fazendo os campos gravitacionais que a gente conhece. Então essa é a física de Einstein, né? A física que ele... Acho que é mais ou menos isso aí, acho que eu não estou tão longe. Sim, em resumo é isso, né? Claro que é muito mais aprofundado porque... Com certeza. Né, era Einstein. E eu acho incrível, né? Só pra gente abrir um parênteses aqui. Einstein, o que ele conseguiu fazer é um gênio, né? É um gênio da física. Não sozinho, né? Tem muitos outros que sim, faziam parte. E ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, né? Ele ganhou pelo efeito fotoelétrico, que é outro efeito que até hoje é um negócio bem bizarro. Eu acho que já tem explicação e tal, mas eu não tenho consciência. Você já ouviu falar? Não. Do efeito fotoelétrico? É que o fóton, que é a partícula da luz, dependendo de onde ela tá, ela se comporta como partícula ou feixe, entendeu? Então, tipo, ou onda, na verdade. Ou partícula ou onda. Então, digamos que tem dois caminhos. Se ela é uma partícula, ou ela vai pro A ou ela vai pro B. Se ela é uma onda, ela vai pro A e pro B ao mesmo tempo, certo? Que a onda ela vai. Só que dependendo de como tu marca aquilo ali, em alguns momentos ela vai se compartilhar como partícula e em alguns momentos ela vai se comportar como onda. É um negócio bem complexo, assim. É bem louco. É interessante, é um assunto para outro podcast. Com certeza, cara. A gente tem que chamar um físico. A gente tem que chamar um físico. Se você é físico, quer participar do Hora, entre em contato com a gente, você vai ter que pagar tudo. A gente não vai pagar nada, porque a gente não tem dinheiro. Mas tá o convite. Quer participar, senta numa dessas cadeiras aqui e vamos conversar. Voltando à viagem no tempo, então, esse é o conceito que a gente acredita ser mais realista e que acontece, né? Já foi comprovado? O efeito foto... Não, a viagem no tempo pela teoria da relatividade. Já, com certeza. Já foi comprovado, né? Então, esse seria o mais realista. Se a gente for para um lado, puxar para o lado de filme e tudo mais, de criar uma máquina do tempo, já é algo muito mais impossível de se acontecer. Mas é claro que eu não diria impossível, porque não tem como a gente dizer que nunca. Não tem como a gente dizer que é impossível. Quase, vamos dizer que aí é quase impossível de acontecer. O conhecimento humano é mutável, né? Às vezes o que é impossível para nós hoje pode ser que... Pode ser possível no futuro, então não vou dizer que é impossível, não é impossível. Mas a realidade seria que essa de Einstein seria a mais fácil de acontecer. Se é possível, né? Vamos entrar aqui num paradoxo louco, porque é isso que esse programa é, Sim. Viagem no Tempo, Vamos é um grande se for paradoxo. Se é possível, por que ninguém voltou até agora, né? Porque se é possível, alguém no momento mais à frente já voltou. Se ninguém voltou até agora... Mas será que não voltaram até agora? É isso que eu ia falar. Será que voltaram e ninguém percebeu? Ou será que não voltaram? Porque se é possível, alguém já voltou, né? Porque alguém o tempo alguém já está muito à frente. Então, ou não é possível, porque ninguém voltou, ou alguém já voltou e ninguém percebeu, né? Eu digo que é a rainha da Inglaterra, com certeza. Bom, então se alguém já voltou... né, a gente entra numa parte aqui que se você viajar no tempo, iria criar tantos paradoxos que não tem nem como ter explicação. Porque, tipo assim, é aquele negócio, né? Você volta
e impede que o seu pai saia no dia com a sua mãe e eles nunca vão namorar e nunca vão se casar e nunca vão ter filho, né? Então, ou seja, você nunca teria nascido, mas se você nunca nasceu, como é que você voltou e impediu isso? Aí é que tá. Então, tipo assim, é um paradoxo que se cria. Mas esse daí é um paradoxo, óbvio, muito mais complicado, porque você teria que impedir uma coisa de acontecer. Mas também existiria paradoxos simples, como, por exemplo, você ser encontrado com você mesmo. O que isso iria gerar na linha do tempo, né? Só que quando se fala em viagem no tempo, a gente fala de uma viagem para o futuro. Porque, não sei se você sabe, ou já ouviu falar, que o tempo é como se fosse uma flecha, né? A flecha ela vai só em uma direção. Não tem como ela ir e fazer curva e voltar. Então, ou seja, seria impossível alguém, segundo, se eu não me engano, segundo Einstein, seria impossível alguém viajar no tempo voltando nele. Seria impossível ir para o passado. Só é possível ir para o futuro, né? Porque você vai seguir a flecha do tempo. Você vai pular daqui e vai para lá. Mas vai continuar indo o tempo, porque o tempo continua reto. Agora, para você voltar no tempo, teria que fazer essa flecha dobrar e criar um loop. E aí que é aquele loop de ficar indo e voltando. Que doideira, mano. Certo? Então, tipo assim, essa seria, no caso, é uma teoria que envolve a tal flecha do tempo. Mas também tem a teoria que envolve os vários universos, né? No caso, seria vários universos. Tu conhece essa teoria? Conheço, do multiverso eu conheço. Sim, quer explicar pro pessoal? Seria a teoria onde cada possibilidade criaria um universo diferente, né? A possibilidade que se eu não abrisse a porta num exato momento, eu não conheceria uma pessoa, então eu não faria aquele caminho, não teria aquela família. Se eu entrasse, eu teria aquela família. Se eu entrasse na porta e falasse alguma coisa, eu já conheceria a pessoa, mas também não casasse com aquela pessoa. Se eu entrasse e falasse, eu casasse com aquela pessoa e no casamento fizesse uma coisa. Então são milhões de universos criados a partir de uma pequena decisão. E às vezes não são milhões é um número muito pequeno. Eu estou falando de infinitos mesmo, infinitos. Cada movimento que eu crio tem um universo diferente gerado a partir daquele movimento. Isso é algo muito louco de se pensar, né? Muito doido. É muito interessante, porque... E também tem a questão de se fosse possível voltar no passado, se fosse possível voltar no tempo. Qual desse tempo que a gente vai voltar? No meu, no teu, qual universo? Então tipo assim, tu voltaria num universo, mas aí tu faria uma ação que essa ação criaria outro universo. Então aquele universo que tu voltou, que tu era pertencente primeiro, ele vai continuar do mesmo jeito, mas se tu ter voltado, tu já criou outro universo no qual vai seguir uma linha diferente pelas ações que tu tomou quando voltou no tempo. Entendeu? Então vai ser vários universos criados diferentes. Então vai criar um porque, por exemplo, tu abriu uma porta, como tu deu o exemplo da porta, no mês tal. Aí em um mês, aí tu voltou no mês, voltou no tempo, no futuro, decidiu voltar no tempo, pegou uma máquina, enfim, voltou no tempo e impediu que tu abrisse aquela porta. Né? Aquele universo que tu abriu a porta, ele vai continuar existindo, mas também vai ser criado outro universo no qual tu não abriu a porta, porque tu impediu tu mesmo de abrir a porta. E aí essa foi uma ação. Aí se tu continuasse naquele tempo do passado que tu impediu tu de abrir a porta, e tu impedisse ir, por exemplo, depois de tu abrir a porta, tu foi para um lugar, e tu também impedisse aquela pessoa de ir para aquele lugar, ia ser criado outro universo em que tu não foi para aquele lugar e que tu fez outra coisa. E aquele segundo universo ele vai continuar existindo e tu foi para o outro lugar. Caracoles. E aí vai criando vários e vai vira um loop, entendeu? Sim. Uma atitude que tu toma no passado, uma atitude que tu faz no passado, ele basicamente vai gerando vários universos e infinitos mesmo. Sim, não tem... Porque dentro daquele que tu cria já cria um monte, né? Dentro daquele que fechou a porta já também... Imagina várias linhas, uma indo para um lado, outra linha para outro. Então, esse é um dos paradoxos. E tem vários paradoxos que a gente pode entrar aqui envolvendo viagem no tempo. Geralmente esses paradoxos é o que fazem complicar a viagem no tempo, é o que faz muitos físicos serem muito céticos sobre isso, e não acreditarem que é possível viajar por causa dos paradoxos. Tem a questão que a gente... Não lembro o nome do filme, cara, é um filme muito bom, que ele começa com a história da humanidade sendo encontrada no universo, tá ligado? Ele começa com um bagulho muito atual, acho que o filme é de 1980, aí tá acontecendo um evento muito atual de 1980, e a câmera vai se afastando da Terra, e aí tu vai ouvindo notícias de 1970, 1960, aí Elvis, aí tipo...
vai indo lá pra música antiga, Beethoven, e aí tudo aquilo que a gente tinha daqui a pouco tá um silêncio, tá ligado? Acabou. Até ali é onde o ser humano chega. E aí ele fica em silêncio, tipo, bem no começo do filme, assim. Ali fica em silêncio e continua se afastando, tipo, já nem vê a Terra, já não tem mais nenhuma influência humana ali naquele lugar. E, tipo, continua se afastando, vai muito longe, e sai da galáxia e vai pra outra e, tipo... É que nem, tipo assim, a pessoa voltar no tempo e mudar algo que iria mudar completamente a história da humanidade. Sim. Só que aí também vem aquele negócio que... Será que a natureza equilibra, né? Que tem um equilíbrio, exatamente. Se você mudou algo aqui, vai dar um jeito de acontecer do mesmo jeito. Exato. Então, por exemplo, você voltou e impediu que seu pai conhecesse a sua mãe e tivesse você, mas vai acontecer do mesmo jeito porque aquilo tem que acontecer. E aí vai acontecer do mesmo jeito, independente se teu pai não se casou com a tua mãe, mas naquele dia, mas ele vai se casar no outro. Ou seja, se eles não começaram a namorar naquele dia, vai começar a namorar no outro. Se não se conheceram naquele dia, não se encontraram naquele dia, vão se encontrar em outro dia. Só não vai ser naquele. Exato. E você vai acabar nascendo de qualquer jeito. Por isso que você conseguiu voltar. O universo meio que se arruma, né? É. Não consegue quebrar ele e tal. Mas eu acho que assim, devia ter uma lei do universo, assim, sei lá, mano, um negócio que não dá. Não dá. Sei lá, tu vai viajar no tempo, surge um cara, sei lá, pra te falar, não, mano, não dá. Tu voltar, não. Aí não vai. Aí, tu pode ir pro futuro saber como é que fica lá, mas voltar não. Devia ter, sei lá, um cara. Pô, eu pagaria, mano. Um cara assim, um governo assim, sei lá, falar, não, voltar, não. Aí tá de sacanagem. Aí tá outro nível. Aí o que tu quer fazer no passado? Não, vai pro aí futuro. É sacanagem. Imagina, o cara volta e, sei lá, mano, mata o Hitler jovem. Tá ligado? O cara nem tinha feito as atrocidades que vai fazer, mas tu mata ele ali e, consequentemente, tu salva, sei lá, 6 milhões de judeus e todos os outros que causaram a Segunda Guerra. Mas aí esses caras morrem tudo violentamente depois, por, sei lá... tu não tem, sabe, não tem explicação. Então, mas na verdade, se fosse viajar no tempo, eu não sei se eu teria muito interesse em voltar. Eu acho que eu teria mais interesse em ir pro futuro. Eu queria saber como é que vai estar, sabe? Será que, sei lá, como é que eu vou ser? Como é que eu vou ter a minha família? Como é que eu vou ter filho? Quantos filhos que eu vou ter? Ah, mano, eu gostaria. É interessante, sabe? É interessante. É mais interessante saber disso do que voltar no passado e mudar o que já aconteceu. Não mudar, mas eu acho que seria da hora voltar pra conhecer os bagulho acontecendo na hora, tá ligado? Tipo, sei lá. Tu ser E também tem aquela parte de tu voltar, mas tu ser tipo um espectador só. Tu não pode mudar nada. Tu não pode acontecendo na tua frente. Tu não pode tocar em nada, só pode observar. Então essa também pode ser uma possibilidade de voltar no tempo sem interferir em nada do que acontece para não criar nenhum paradoxo. Mas isso tudo, claro, envolve criar uma máquina que volte no tempo, que é uma máquina que volte no tempo, né? Uma máquina complexa. Seria praticamente... Que ninguém fez até hoje. Ou já fizeram. E ninguém descobriu. De novo isso, cara. Porque isso é muito louco, cara. Porque, cara, o cara volta no tempo, cara. É tipo... Mano, imagina... Olha, imagina 1910 pra 2020. A gente tá falando de 110 anos de... Cara, os caras pra gente seriam neandertais, certo? Seriam uns caras pré-históricos. A gente mostra pra eles um smartphone ali, um iPhone 3, os caras surtam, mano. Então imagina daqui a 100 anos, tá ligado? Porque a tecnologia tende a evoluir exponencialmente, certo? Ela tende a evoluir mais rápido, então a gente já tá evoluindo muito rápido, daqui a pouco vai muito mais rápido. Mas daqui a, sei lá, 200 anos, a gente nada, se o cara volta, mano, é muito difícil o cara conseguir voltar e se camuflar. Tá ligado? Não tem como. Assim, eu acho muito louco. Até mesmo, por exemplo, se tu voltar lá em 1960, 1900 por aí, né? Nessa idade, as roupas vão ser completamente diferentes. A cultura é muito louca. A cultura é completamente diferente. Qualquer artifício que tu usasse aqui, qualquer coisa, um fone de ouvido ou, cara, qualquer coisa, seria completamente diferente do que eles tiveram, porque não tinha esses acessórios. E aí vai mostrar aqui, peraí, como é que essa pessoa tem isso e que não tem? Sabe, que não existe. Ia ser louco, ia ser um negócio que ia bugar. E aí já criaria o paradoxo. Sim, cara, e é um negócio que ia bugar muitas pessoas também. Sim, então é complicado. Bom, vamos voltar para a questão da relatividade.
A relatividade, para acontecer, ela teria que permitir alguém ir para outro planeta, né, que estivesse distante, vamos dizer, em outro sistema solar, que tivesse uma gravidade completamente diferente, né, onde o tempo passaria diferente, ou na beira de um buraco negro. Mas para isso também teria que ser criada uma máquina para fazer. Primeiro que a gente não consegue, sabe, o humano não foi nem ainda para outro planeta. Isso. Né? Então, ou seja, para ele ir para outro planeta já está sendo muito difícil. Agora, para sair da galáxia, mais difícil ainda. Para sair do sistema solar, né, já é mais difícil. Então, ou seja, para fazer uma viagem interestelar é algo muito difícil de acontecer. Muito real. É muito. E chegar até um buraco negro, qual que é o mais próximo da Terra? Bilhões de anos-luz nessa galáxia. Então, ou seja, só por aí ter que viajar a anos-luz, a gente tá falando. Só na viagem de anos-luz o cara ele já estaria viajando no tempo. Seria loucura, né, cara? Seria um negócio muito louco, muito distante que a gente tá. No ano de 2020, que a gente tá gravando agora, o Elon Musk tá prevendo uma expedição para Marte. Que já é ali, né? Marte é ali, praticamente, é do lado. E já, mano, são 2.200 anos de civilização cristã, de tecnologia, para conseguir chegar ali. No ano agora de 2020, que a gente está gravando esse podcast, o Elon Musk está prevendo para 2028, acho 2030, uma expedição para Marte, que é ali, né? Que é do lado da Terra praticamente. E a gente tem 2020 anos de civilização cristã para a gente conseguir chegar ali no espaço. Então acho que, mano, tá muito distante, sabe? Tudo assim tão distante. Porque a gente tem um composto de vida, né? A gente é um jeito de vida que não funciona em nenhum outro lugar do universo a não ser na Terra, sabe? A gente precisa de oxigênio para viver. E oxigênio não tem lugar nenhum, tá ligado? O jeito que a gente tem aqui não tem lugar nenhum. E teria que ser montada uma base, toda uma estrutura para conseguir que o ser humano conseguisse viver lá. Né? Plantações e tudo mais, o que é muito difícil de acontecer. Não, a gente não está dizendo que é impossível, porque existem várias pessoas trabalhando nisso, pessoas trabalhando mesmo, dia após dia nisso. Então, ou seja, um dia vai acontecer? Talvez. A viagem eu acredito que realmente aconteça, cara. Eu acho que talvez os planetas podem servir de postos, mais ou menos como um avião, sabe? O avião São Paulo é uma parada para tu ir de São Paulo pro Chile, do Chile para os Estados Unidos, sei lá, um negócio desse. E aí Marte, tu vai de Marte para outro planeta e do outro planeta para outro planeta, não direto da Terra para aquele planeta. É o que eles querem, né? Na verdade, é um dos objetivos. Tu chega lá e depois de lá tu já é mais perto do outro, e tu chega no outro, perto do outro. Isso. Mas aí pra frente tem que ter todo um estudo. Claro que em um planeta é de um jeito, em outro planeta é de outro, então tem que ter outro estudo para montar uma base no outro e assim vai, né? Mas acho que fica mais fácil, né? Depois do primeiro eu acho que fica mais fácil. Depende do interesse ali envolvido em querer chegar em outro planeta, né? E isso é o objetivo até chegar na viagem interestelar, né? Eu acho que se Marte tivesse barris de petróleo, já estavam lá. Talvez já estavam lá. Estados Unidos já tinha botado a bandeirinha dele lá. Já tava lá, mano, do outro lado. Então é praticamente isso que aconteceria. Então, ou seja, voltando na viagem no tempo, tu falou na viagem no tempo abstrata. Isso. Né? Quer explicar um pouquinho mais sobre? A viagem no tempo abstrata pra mim é aquilo tudo que a gente consegue voltar no tempo por meio de arte, de ideias, de conceitos. Às vezes até que a gente consegue ver, hoje em dia tá até mais fácil, como a questão da música. Eu acho que a música é uma grande viagem no tempo, assim, tu consegue marcar eras com a música e tal. E só pelo ritmo da música tu já consegue saber de que época era. Aquele flashback, né, que o pessoal chama. Exatamente, que era o dance da época e tal. O rock and roll do anos 90 é bem diferente dos anos 80, que é diferente dos anos 70. Que é diferente de agora, então é tudo... E eu acho que o que marca muito também na música, né, no percurso da música é a tecnologia, né, que se tinha no passado e a tecnologia que se tem hoje. Né? A tecnologia que se usava no passado para, por exemplo, fazer um delay de guitarra, né, que para quem não sabe é basicamente fazer aquele é o eco, vamos dizer assim, de uma guitarra ou de um instrumento, era muito diferente do que se faz hoje em dia. Hoje em dia tu tem um botão, tu aperta e tá fazendo delay. Antigamente não, nos primeiros o pessoal botava, se eu não estou enganado, um amplificador do lado de outro amplificador, do lado do amplificador ia repetindo o som. Caraca, é uma baita técnica avançada.
E tipo, tinha que ser calculado. Eu não posso confirmar isso, mas se eu não me engano, um dos primeiros delay foi assim. Que eles tinham que calcular o som entre cada coisa pra poder fazer o delay, tá ligado? E hoje em dia não, tu aperta um botão, pronto. Tá ali. Tu aperta um botão, tua guitarra vira um teclado. Tá ligado? Então, tipo... Se a gente olhar hoje, talvez a tecnologia que a gente tem de ponta de guitarra, daqui a 20 anos já seja bem ultrapassada e o pessoal olhe pra nós como passado, né? Uma viagem no tempo. Sim, aí entra na questão também de masterização de som. A masterização de som do passado era muito diferente da que se tem hoje, com os computadores que se tem hoje. No passado, só uma produtora, uma gravadora de som conseguiria produzir um material de qualidade mesmo para aquela época. Hoje em dia não, hoje em dia tu com um computador, um controlador MIDI teclado, tu produz uma música. Já produz uma música. É o suficiente. Tu tem um microfone ali, um controlador MIDI, se tu souber cantar, tocar, pronto, produz uma música. Porque com teclado, um controlador é um teclado que tu pode colocar som de bateria, som de violão, som de guitarra, som eletrônico, enfim, qualquer coisa que tenha som, tu coloca ali, tu toca, tu faz a tua música, pronto. Tá pronto. Pronto. Só botar no mercado. Só colocar, então... E hoje em dia o mercado próprio já disponibiliza plataformas como o Spotify, tu pode gratuitamente colocar tua música lá. Se quiser colocar por uma publicadora, tu vai até eles, paga lá um valor, acho que é 30, 50 reais, e eles ficam responsáveis pelos teus direitos da música, né? Pra ninguém ficar copiando tua música, tudo. Mas é tudo mais simplificado. Hoje em dia é tudo mais simplificado. Antigamente para lançar uma música, como é que era? É complexo pra caramba, precisava de alguém ter gravadora, né? Empresário. Né? Hoje em dia não, hoje em dia muitos músicos estão até fugindo disso. Não querem mais gravadora. Talvez também isso seja o fato de ter muita merda, né? Hoje na indústria da música, assim. É muita bosta, né? Porque a gravadora meio que exige que o artista seja... A gravadora meio que exige que o artista seja o que elas querem. E o artista é um artista, ele quer fazer o que ele sente, né? Um artista, ele cria. Quer expressar. Ele quer expressar, né, o que ele está sentindo. O que é muito complicado e muitos artistas não aguentam isso. E não querem. E aí, é claro, se tu tá iniciando e precisa do dinheiro, vai. Mas daí depois que tu tem... Aí tem que ver o contrato que tu fez. Tem que ser o contrato. É complicado. Não sei como é que funciona o contrato de gravadora, nunca fiz. Então... Mas enfim, a gente já saiu até de ter uma viagem no tempo para falar sobre música. Mas é isso, a questão abstrata, né? De voltar no tempo através de uma lembrança, basicamente. Isso, o que eu mais assim tenho contato, acho que foi o De Volta pro Futuro. Uhum. Foi o primeiro assim, contato que eu tive com o Westworld ali, com o Velho Oeste e tal. É bem cômico, né, cara? É bem cômico assim e tal. E depois eu fui pesquisar mais, depois que eu vi, eu tinha acho que 12, 13 anos. Aí eu fui pesquisar mais sobre aquilo ali, Velho Oeste e tal, descobri os filmes do Clint Eastwood, que são hollywoodianos, claro, né? Sempre a questão do homem branco ali e tal, mas são divertidos pra caramba, eu curto pra caramba os filmes de Velho Oeste, eu acho da hora pra caramba a mecânica do Velho Oeste e tal, da perseguição, da liberdade que eles passam nos filmes, eu acho massa pra caramba. Tem outros filmes que eu gosto também, são os filmes medievais, que aí misturam história com magia, que O Senhor dos Anéis, pra mim, é um maravilhoso nesse sentido, sabe? No caso que tu tá falando que voltam filmes do passado, né? Isso, eles contam a história do passado. O Senhor dos Anéis é fantasioso, né? Um monte de... E isso é interessante, cara, até entrar nesse ponto, porque muito filme antigo é muito melhor do que os filmes de hoje com a tecnologia que tem. Sim. Então é aí que mostra que o que as pessoas se importam não é com a qualidade em si, mas é com a maneira com que a história é contada. A não ser que, né, tem filme que realmente o que salva é o efeito especial, né, que não daria certo antigamente. Por exemplo, os filmes de herói hoje em dia, a maioria deles são bem fracos, bem rasos, mas são cheios de efeito especial. Então é o que faz eles venderem. É gastado uma grana. Sim, são filmes que tem atores médios e roteiro fácil pra caramba de fazer, e aí investe em bilhões em marketing, em trilha sonora, em efeito, e aí o filme fica pro povão, né? Fica mais pro povão, assim, como nós. Sim, mas é interessante, também é uma forma de viajar no tempo, você voltar e lembrar como que essas coisas eram.
E fantasiar, né? E pensar como é que era ali. Porque se a gente parar pra pensar, a Idade Média, né? A Idade Média da civilização europeia ali, ou ocidental, ela era muito ruim, né? De viver. Era uma época muito difícil de viver, assim. As pessoas não passavam dos 40 anos. E então a gente meio que volta, só que a gente volta fantasiando, né? A gente faz aqueles anacronismos históricos, assim. A gente coloca coisa de hoje em dia lá pra fazer um filme mais... É interessante, mais agradável, para o público, para não ficar meio entediante, porque as pessoas querem assistir algo que emocione. Então, às vezes, para contar uma história é necessário exagerar um pouquinho, né? Isso, é a questão do plebeu que se torna rei, esse tipo de coisa que naquela época era impensável de acontecer de verdade, sabe? Mas é filme, então. Eu acho que essa parte de viagem no tempo, né? Muita gente talvez tivesse vontade de voltando lá para a parte de viagem no tempo mesmo, né? Muita gente talvez tivesse vontade de voltar pelo fato de querer mudar alguma coisa que aconteceu com ela. Mas eu acho, se a gente voltar a pegar mais um lado filosófico assim do assunto, às vezes as coisas acontecem, né? A pessoa volta, muda alguma coisa que ela achou que não deveria acontecer com ela, mas ela não sabe se ela mudasse aquilo como é que vai ser, como é que a vida dela vai ser, entendeu? Então, ou seja, é complicado você voltar no tempo e não sei se está pegando a linha aqui, mas entendi. É complicado você voltar no tempo e mudar algo sem saber como é que vai ser quando você mudar aquele algo. Isso. Né? Eu acredito que muita gente tem vontade de fazer isso. Eu particularmente não tenho, né? Todo mundo passa por momentos em que queira mudar algo, mas hoje eu acho que não tenho. Você tem alguma vontade de mudar algo? Não vale dizer, eu queria voltar no tempo e saber o número da Mega Sena. Não, é porque é difícil, né, cara? Porque quando eu tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu só tenho hoje. Na época, eu não tinha, né? É difícil, tipo, vou querer voltar naquele tempo com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. O mais clássico é a galera querer voltar pra ganhar na loteria, né? Sim. Isso é clássico, mas tirando isso, cara, não sei se eu teria vontade, não. Como eu disse, a minha vontade é no futuro saber como é que são as coisas. Sabe? Tenho uma família, o que eu tenho? Sou rico? Sou pobre? Não sei. Será? Será que eu sou rico? Será que eu vou ficar rico? Será que a minha empresa vai dar muito certo? Vai virar uma multinacional? Não sei. Tomara. Vai que acontece, né? Bom, acho que a gente pode acabar esse podcast por aqui. Talvez tenha outro podcast voltado à viagem no tempo. Vai que a gente encontra algum físico por aí, algum cientista que gosta do mais assunto. um termo técnico. Algum astro... Eu tenho um amigo que é físico. Então. Só que ele é lá de Sergipe. Ixi, como é que ele vem pra cá? Ele veio 2 ou 3 anos, eu acho que 3 anos seguidos pra cá. Ele comanda uma equipe de escola, né, de escola particular. Ele junta as crianças da escola particular e traz essas crianças para apresentar projetos de robótica em escola de rede pública. Para incentivar as escolas de rede pública e as crianças de escola de rede pública a aprender mais sobre tecnologia. E ele é formado em física, né, na universidade e dá aula de robótica, né, na verdade. Não acabou seguindo dando aula de física, mas ele gosta muito desse tipo de assunto. Que legal. Ele, se um dia tiver a oportunidade de me encontrar com ele, que eu pretendo ir para lá visitar eles, seria legal fazer um podcast com ele. Fazer outro podcast. Muita gente boa. Viagem do tempo técnica. Né? E ele teria muito para explicar. Para Paradoxo, eu acredito que ele seria um dos melhores para falar. Sim. Uma vez ele escreveu um roteiro para mim, fazer um vídeo sobre Paradoxo, eu não fiz, mas enfim, ele seria o melhor ideal para explicar. Mas enfim, é isso aí, a gente vai tentar encontrar alguém aí que queira falar mais sobre o assunto. Vocês podem esperar também vários assuntos voltados para esse lado. A gente pode falar sobre buraco de minhoca, a gente não entrou nesse assunto aqui. Não, né? Dinossauros, de falar também. Muito interessante voltar, né, saber como é que eles eram, Jurassic Park, como é que foi inventado, né, todos esses filmes assim da cultura pop que é interessante a gente conversar sobre. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro todos vocês
no próximo podcast. No HoraCast. Valeu!